que eu me sinto culpada quando eu tenho que fazer alguma coisa que eu me propus, por exemplo, correr. É interessante porque, primeiro assim, se eu tenho uma prova, por exemplo, vamos falar de corrida ou de dieta, se eu tenho um peso para atingir, eu tenho uma prova, eu tenho uma aprovação. Então, muitas vezes, se eu não tenho isso, eu vou deixar a coisa mais solta. E eu não vou ter tanta força de vontade, tanta disciplina para chegar naquele objetivo. Agora, a culpa muitas vezes ela vem porque eu me sinto em dívida com. E muitas vezes não é nem em dívida comigo mesmo. Às vezes é em dívida com o meu treinador, às vezes é em dívida com o grupo, usando o exemplo da corrida. Às vezes eu estou em dívida com o grupo de corrida, às vezes eu estou numa performance que eu quero chegar e comparado muitas vezes, de alguma forma eu estou comparando, porque a gente precisa de alguma forma estar pertencendo a alguma coisa para se culpar, senão se é comigo mesma, né, se é só comigo. Então muitas vezes eu tenho sim uma coisa psicológica muito interessante, eu tenho a prova. Mas o que é uma prova? É uma coisa que eu decidi, minha vida não depende disso, meu trabalho não depende disso, é muito mais um sentido que eu vou dar na minha vida para alguma coisa. Então, eu tenho uma prova, eu tenho que treinar, eu tenho que chegar lá, eu tenho que conseguir. E aí, todo mundo sabe que se eu resolver não ir para uma prova ou não correr, é muito simples, basta eu parar, não tem ninguém ali me cobrando. Ah, não, mas eu tenho o treinador, eu vou ficar com vergonha dele, eu tenho os meus amigos, eu tenho... Então, é a gente construir objetivos para várias coisas. Com a dieta é a mesma coisa, eu vou lá na nutricionista, ela vai me cobrar, eu tenho lá uma amiga que eu disse que a gente vai perder peso juntas, então eu tenho um laço que faz com que eu pertença a alguma coisa, e quando eu não cumpro aquilo, que de alguma forma em muitos momentos é quase que um dever, a gente fica mal e se culpa. Isso é ruim? Não, não é ruim, porque aí é que tá, é uma ferramenta psicológica que a gente tem até para poder cumprir algumas coisas, porque a saúde pela saúde, ela é um pouco perdida, assim, eu vou correr para ter saúde, eu vou fazer dieta para ter saúde. Se esse fosse um motivo dos mais fortes, ninguém deixaria de fazer exercício ou fazer dieta. A gente precisa de algo mais, um significado maior, um sentido maior. A gente precisa de um sentido maior para a vida, e tudo abaixo disso acaba entrando nessa mesma onda. Seja estudar, seja trabalhar, seja se cuidar. Então parece uma coisa complicada, mas não é, né? Muitas vezes eu vou ter sentimentos que eu posso seguir e eu preciso desses sentimentos ou dessas âncoras, vamos colocar como âncoras, né? Ou é uma prova, ou é um grupo, ou é, né, um contexto que faz com que eu siga para cumprir aquele objetivo. Se o objetivo está fraco dentro de mim, eu não vou fazer. Se o objetivo está muito forte dentro de mim, se eu tenho um contexto que me ajuda, por isso que grupo de corrida, grupo de dieta, grupo de trabalho, ajuda a gente a ter mais disciplina. Se eu não tenho um objetivo muito forte, se eu não dou um sentido maior do que a coisa em si, maior do que a dieta, maior do que eu correr, maior do que eu trabalhar, eu não vou. Por quê? Porque não faz muito sentido. E muitas vezes, e aí depende de como cada um funciona, depende da cabeça de cada um, depende da forma como cada um sente. Tem gente que se bota obrigações, tem gente que se bota liberdades. Então eu tenho a obrigação, por exemplo, de ou trabalhar legal, ou fazer um esporte legal, ou me cuidar legal. Tem gente que não tem essa obrigação, não tem um compromisso consigo e nem um entorno que ajude. Então eu vou deixar de lado, eu não vou fazer. E aí a gente pensa que a indisciplina é só basta eu querer para fazer e eu encontrar um método. Se eu não tenho um sentido maior para isso, eu não vou fazer. Isso funciona para todo mundo, ou funciona para muita gente.
E aí é que a gente tem que encontrar esse caminho, tá? Como é que eu trabalho com a minha cabeça para poder cumprir o que eu quero, para chegar onde eu quero, para me dar essas recompensas. Como são coisas que elas acontecem depois, eu preciso ter muita concentração e estar me lembrando sempre do que eu quero mesmo, e ter gente também me lembrando do que eu quero para eu conseguir fazer. Não é um processo tão simples, mas é possível, né? E quanto mais ferramenta e gente perto eu tenho, melhor. Quem nunca chegou num objetivo maior do qual se propôs é alguém que se derrota desde o momento que acorda. É alguém que está muito voltado a não acreditar que consegue, mesmo que não fale, mesmo que não verbalize isso. No íntimo, no inconsciente, que é esse íntimo que a gente tem, que às vezes a gente nem enxerga direito, a pessoa no fundo não acredita. Então ela não conquista um objetivo final. Claro que é muito mais difícil ela conseguir romper. Aí que a gente fala do tal do mindset, de um modelo mental. E aí a pessoa tem que quebrar isso. É uma crença que limita, por isso que fala aí crença limitante. Então eu acredito no meu íntimo que eu não vou conseguir. Eu posso até dizer que vou fazer, mas se lá, né, no meu inconsciente, na minha emoção, na minha sensação, eu não acredito nisso, eu posso me inscrever na academia, eu posso pagar, eu posso levantar, eu posso botar a roupa da academia, mas eu não vou. E aí isso, por quê? Porque no fundo eu não acredito que eu vou ter essa disciplina. É mais difícil eu conseguir chegar num objetivo? Total. Mas é impossível? Não. Mas aí a concentração é maior, aí a pessoa precisa buscar esse recurso maior interno e se lembrar, essa que é a coisa, sabe? A pessoa tem que lembrar para si mesma, eu mereço, eu posso, eu devo, eu vou, eu consigo. Se dizer isso, não esperar que alguém diga, não ser uma pessoa passiva na expectativa que alguém diga, mas ser ativa e ir e buscar e conquistar. E aí sim, aí se recompensa, aí a força começa a aparecer, aí a potência começa a chegar na pessoa. E aí fica mais fácil, se eu tô na onda da potência ou se eu tô na onda da impotência. Então fica mais fácil se eu tô surfando a onda da potência, porque eu vou ficar mais forte, as coisas vão acontecer, eu vou acreditar que eu posso e assim eu vou mais rápido.